Olá, família PIB BH, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Reis, estou aqui hoje para compartilhar com você o nosso devocional diário. Quero te convidar a não se esquecer de compartilhar esse devocional para as pessoas que você conhece, seus amigos, colegas de trabalho, familiares. E hoje nós começamos um novo livro, o livro de Filipenses, e com certeza será uma jornada de muita edificação para a sua vida, para a minha vida. E essa carta aos Filipenses foi escrita por Paulo na prisão, mas é uma carta que transborda de alegria. Paulo está algemado, mas sua alma está livre. E no capítulo 1, nós vemos a razão. A vida de Paulo não está centrada em circunstâncias, mas em Cristo. Logo no início, ele mostra o carinho que tem pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo não liderava a igreja sozinhos. Ele andava com parceiros fiéis. E mesmo preso, ele se alegra porque sabe que Deus continua a obra. No versículo 6, nós lemos: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma promessa para quem anda com Jesus. A obra de Deus não é abandonada em meio à crise ou no meio de tudo. Ele começou e ele vai começar. Paulo continua dizendo que mesmo preso, o evangelho não parou. Pelo contrário, avançou. O que aconteceu comigo tem servido para o progresso do Evangelho. No versículo 12 ele destaca: que maturidade é essa? Paulo não se vê como vítima do sistema, mas como instrumento nas mãos de Deus. Ele vê oportunidade onde muitos só veriam sofrimento. E mesmo ao saber que alguns pregam por inveja, ele diz: o importante é que Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro. Versículo 18. Isso revela uma alma descentrada de si e centrada em Cristo Jesus. A alegria de Paulo não vem de ser exaltado, mas de ver Cristo exaltado. Então ele declara uma das frases mais impactantes da Bíblia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 21. Essa frase não é poesia, é convicção. Viver é servir a Cristo, morrer é estar com Cristo. Paulo venceu o medo da morte porque sua vida já estava entregue. Mas ele continua dizendo que entende que ainda é necessário aqui para edificar os irmãos. Paulo vive entre dois desejos: partir para estar com Cristo ou permanecer para servir. E ele escolhe o que glorifica mais a Deus. Paulo encerra o capítulo com um chamado: vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Versículo 27. Não é para vivermos à altura da nossa reputação, nem da nossa vontade, mas à altura da cruz. E ele diz que essa vida digna envolve, em primeiro lugar, estar firmes em um só espírito. Em segundo lugar, lutando juntos pela fé. Em terceiro lugar, sem medo dos adversários. No versículo 29, nós lemos: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sim, sofrer por Cristo é um privilégio, porque cada dor se transforma em semente e cada lágrima é instrumento de consolo para os outros. Por isso hoje eu queria te perguntar: você crê que Deus vai completar a obra que Ele começou em você? Confie, meu querido. Ele não abandona seus filhos no meio do caminho. Você tem visto o Evangelho avançar nas suas circunstâncias difíceis? Deus pode transformar prisões em plataformas de testemunho, de pregação, onde nós resplandecemos o poder e a glória dele para as pessoas que estão ao nosso redor. Você vive como quem pode dizer: o viver é Cristo? Essa é a essência da fé. Viver para Ele e descansar nisso até a nossa morte. Por isso eu quero te convidar a orar comigo neste dia.
Senhor, muito obrigada pela tua fidelidade. Obrigada por esse texto tão profundo que edifica tanto as nossas vidas e os nossos corações, Pai. Obrigada porque o Senhor nos dá a segurança de que a tua fidelidade, ela completa a boa obra que foi iniciada em nós, Pai. Que o Senhor nos dê olhos para a gente enxergar o teu propósito em cada uma das circunstâncias da nossa vida. Que o Senhor possa fazer de nós instrumentos, Pai, mesmo na dor, na aflição, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, Pai, que nós possamos enxergar a vida do apóstolo Paulo, do próprio Cristo, como exemplo para nós, Pai. Não nos deixe viver com base no vitimismo, na culpa, Pai, naquilo que Satanás tenta fazer para trazer acusação para as nossas vidas, mas que toda a nossa vida seja para a tua glória, Pai. Que a morte não nos assuste, pois nela a gente ganha a eternidade junto com o Senhor, Pai. E que o Senhor nos ensine a viver enquanto estamos aqui, da maneira digna do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e nos vemos amanhã.